E aí, caros, aqui fala Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas, e nesse vídeo interessante, nós vamos aqui consumir uma API, a API do Mixcloud. Eu vou já explicar o que é Mixcloud, porém usando o MAUI de maneira nativa, usando o MAUI com C Sharp e páginas XAML. De maneira nativa, porque aqui no canal tem um vídeo parecido com esse, que eu vou colocar, caso eu encontre um card aí na descrição, deve estar passando nesse momento, se o vídeo já tiver publicado e se eu tiver encontrado, em que fazemos esse mesmo exemplo, porém de maneira híbrida, se utilizando do MAUI Blazor, que é uma maneira de você trabalhar para dispositivos móveis. O MAUI não é só para dispositivos móveis, ele trabalha também com a criação de aplicações para iOS, assim como para Android e iOS. Mas nesse vídeo aqui nós vamos trabalhar realmente de maneira nativa. Nós vamos utilizar aqui C Sharp e páginas YAML. Caso você não conheça o MAUI, eu estou aqui na página que define essa tecnologia. Aconselho você dar uma olhada, eu vou deixar esse link na descrição. Quando eu digo na descrição, você vai encontrar aí um primeiro link na descrição que tem os recursos do vídeo. Cada vídeo tem recurso diferente, pode ter código, downloads ou links. Então, os links que eu vou mostrar aqui vão estar na descrição do vídeo, nesse primeiro link que eu informei. Aqui nessa página, eu aconselho você dar uma lida. Ele fala coisas bem interessantes sobre o MAUI, mas por alto aqui, logo no início, você encontra uma definição breve que é a interface do usuário de aplicativos móveis do .NET. .NET MAUI é uma estrutura multiplataforma para criar aplicativos móveis e de área de trabalho nativos com C Sharp e XAML. Ele fala nativos aqui, mas tem workloads para desenvolvimento com MAUI que são considerados híbridos, como por exemplo o MAUI Blazor. Aqui embaixo também ele fala sobre as camadas. É bem importante você entender esse ponto, que em cima fica aqui .NET, que acredito simbolizar o .NET Framework. Nessa camada aqui fica o nível de UI, e aqui para baixo fica os níveis de cada dispositivo, como por exemplo Android, iOS. Aconselho você dar uma lida aqui, tem muita coisa interessante. O que é Mixcloud? Mixcloud é uma API que nós vamos consumir aqui, mas Mixcloud, acima de tudo, é um serviço, eu diria, é uma espécie de rede social onde os DJs fazem uploads de suas sequências musicais, dos seus sets musicais, e ele funciona como um portal, uma rede social, onde aqui tem, você pode escutar, você pode dar like, você pode comentar, existe também notícias. Podemos considerar que isso aqui é uma rede social completa, voltada para sets musicais, para sequências musicais e para remix de maneira geral. Porém, essa aqui é a interface para a utilização de um usuário comum, de maneira visual. Eu vou até dar um zoom aqui para pegar aqui o endereço, então fica aqui em mixcloud.com. Porém, o que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos trabalhar aqui na API do Mixcloud e não dessa forma aqui. Então, para encontrar aqui a API do Mixcloud, você pode digitar no Google mesmo Mixcloud API, e o primeiro link já é esse. Como eu disse, vou deixar os links na descrição. E o link da API, quer dizer, não é o link da API em si, não é realmente o base URL da API, mas sim o que tem a documentação para você entender sobre a API, é mixcloud.com/developers. Bom, e nessa documentação tem toda a explicação necessária para a utilização da API. Ele começa aqui com a possibilidade de criação de um aplicativo, caso você queira utilizar o OAuth, caso você queira gerar um token de autenticação para a API. Ele explica, por exemplo, aqui que essa API ela fica no subdomínio API. Ponto, o que ele está querendo dizer aqui é que da URL do portal do Mixcloud, você insere na frente apenas api.mixcloud.com, e aqui você tem a URL base para a utilização da API. Logo aqui abaixo ele dá uns exemplos de uns endpoints em que você pode apenas clicar aqui para ver exemplos de resposta. Então vamos tentar analisar isso aqui. Ele dá um exemplo de um endpoint para shows, outro para user, outro para tags, city, tags and city,
E aqui ele dá links só para você verificar como é a resposta de cada um desses endpoints aqui. Então, por exemplo, se a gente for seguir um link desses aqui, eu vou abrir aqui numa nova aba, você vê que nessa consulta aqui, onde ele dispara api.mixcloud.com/Spartacus part-time, ao fazer essa consulta, ele retorna os dados nesse formato aqui. Descendo mais aqui na API, ele fala sobre alguns exemplos aqui, sobre listas e conexões, e algo bem importante que nós vamos realmente levar em consideração aqui é esses dois parâmetros de URL, que é o limite e o offset. O limite, isso aqui é para você fazer paginação na API. Digamos que a API retorne muitos dados numa consulta que você vai fazer. Então você pode paginar para evitar de ter ali uma sobrecarga maior de dados sendo retornados. Então, nesse ponto, o limite é a quantidade de dados por página. Por exemplo, você pode dizer que eu quero apenas 10 registros por página. E o offset é a página em si, começando com 0. Aqui logo abaixo ele fala sobre o ME, fala sobre o Search, o Endpoint Search e sobre a autorização. Indo aqui logo para a autorização, é algo importante que a gente precisa saber. Ele está querendo dizer que para fazer update de qualquer dado, você precisa de tokens de acesso, de access tokens. Então, para isso você precisa fazer um fluxo de OAuth e uma autenticação, que consiste na geração de um token, e para gerar esse token você precisa de um client ID e de um client secret. E para possuir essas informações, você precisa criar um app. Aqui, ao criar um app, você recebe um client ID e um client secret. Se utilizando dessas informações, você pode fazer uma autenticação se utilizando de um fluxo de OAuth para a geração de um token. Porém, aqui, para facilitar, para ser mais didático, para o vídeo não ficar muito extenso também, nós vamos explorar o Endpoint Search, que é uma API que não é de atualização de dados. Por esse motivo, nós não vamos precisar de criar aplicativo e de fazer fluxo de OAuth. Se for o caso, aí dependendo dos pedidos, dependendo do interesse, a gente pode fazer um vídeo parecido com esse, só que com atualização de dados, por exemplo, upload de shows, atualização de playlists, dentre outras coisas. Logo aqui nesse menu ao lado, você tem um resumo do que tem nessa documentação aqui. Fala sobre shows, users, discoveries, como nós já vimos, conexões e listas, o authorization, que nós já vimos também, fala sobre uploads, sobre os limites, os streams de áudio. É bem interessante essa documentação aqui, mas nós vamos aqui nos concentrar no Search, por ser bem simples e de fácil entendimento. Clicando aqui em Search, a gente vai para a explicação desse endpoint, que é o que nós vamos utilizar na nossa aplicação. E ele explica aqui que o Endpoint Search pode ser utilizado para realização de consultas relacionadas a uploads, users, tags, e que ela utiliza dois parâmetros. Um parâmetro key, que é a própria consulta, é o termo que você vai consultar. Por exemplo, se você digitar mix, então ele vai consultar shows, sets, sequências musicais que contém essa palavra mix no texto. E ele tem também um parâmetro type, que segundo ele diz aqui, deixa eu tentar aqui retirar mais aqui. Segundo ele diz aqui, esse parâmetro ele pode assumir os seguintes valores: upload, user e tag. Só que nos testes que eu fiz, esse upload aqui, aparentemente, ele não é mais utilizado. Na própria URL de exemplo que ele colocou aqui, ele colocou um type chamado Cloudcast, que nem tem nesses três que ele está fazendo. É como se a documentação da API tivesse um pouco desatualizada. Então eu acredito que no lugar desse upload que ele está se referindo aqui, ficou esse Cloudcast. Bom, mas você não precisa se preocupar muito com esses detalhes, porque daqui a pouco você vai entender tudo o que eu estou querendo dizer aqui. E vamos esquecer um pouco essa parte teórica, vamos logo para a prática, porque é o que mais se faz aqui no canal. Bom, então eu estou aqui com o terminal aberto, vou dar uma aumentada aqui nas fontes. No caso aqui eu estou utilizando o Windows, esse exemplo aqui você pode fazer também no Linux, macOS, e eu vou para a minha pasta de projetos. Eu costumo organizar meus projetos em pastas organizados pela tecnologia. Então, como nós vamos trabalhar com MAUI, eu vou verificar se eu tenho uma pasta aqui chamada MAUI. Então eu tenho, para você criar um novo projeto no .NET,
você digita .NET New. Se você digitar só .NET New, como eu sempre falo, então você vai ter aqui uma lista mais comum de workloads. A gente vai aprender como é que instala workloads aqui, mas você tem aqui uma lista mais comum, como por exemplo Console Application, o Informes, Blazor, que é ótimo, tem vários vídeos sobre Blazor aqui. Na verdade, de tudo aqui tem um pouco no canal. WPF, que também é muito bom, e ClassLib. Aconselho você a dar uma olhada nesses workloads aí. Essa lista pode ficar diferente aí no seu ambiente. Isso depende de vários fatores. Bom, mas se você digitar, deixa eu limpar aqui, .NET New List, nesse caso você vai ter uma lista mais detalhada, mais abrangente de workloads. Onde, por exemplo, aqui vai ter já o que nós vamos utilizar, que é aqui o MAUI. Pode ser que o MAUI não esteja aparecendo aí na sua lista, eu vou já explicar por quê. E aqui tem outros bem interessantes, como criar uma Web API, Android, MAUI Blazor, que tem aqui vídeo no canal explicando sobre isso, Blazor Server, dentre vários outros, iOS, o Informes. Tem muita coisa interessante e eu aconselho você dar uma olhada, criar projetos, testar. É muito comum, logo após a instalação do .NET Framework, inclusive eu não vou explicar aqui sobre a instalação do .NET Framework, porque é algo bem simples. Por exemplo, no Windows é só aquele esquema de você baixar o instalador e aquele esquema de next, next até o final da instalação. Então é algo que também é muito comentado aqui no canal e para que o vídeo não fique tão longo, nós vamos pular essa parte de instalação do .NET Framework. Então, daqui a pouco eu vou informar qual é a versão que eu estou utilizando. Na verdade, eu vou informar logo qual é a versão que eu estou utilizando do .NET Framework, que é a versão 8.0.401. Aqui eu estou utilizando o .NET CLI para verificar a versão. Vou até aumentar mais um pouco aqui o tamanho das fontes. E caso o workload MAUI não esteja aparecendo na sua lista, para você instalar um workload, você digita .NET workload install MAUI, como já está aí. Então, dessa maneira, como eu já tenho ele instalado aqui, se eu for disparar esse comando, ele vai dar aí uma mensagem informando que o MAUI já está instalado. E está informando aí que eu tenho aqui uma reinicialização pendente de instalação. Acredito que isso não vai ser importante para o que nós vamos falar aqui. E se for o caso, a gente reinicializa a máquina aqui. Então, mas para você listar os workloads que você já tem instalado, então você dispara .NET workload list. Então, aqui você tem a lista e as versões dos workloads que você instalou por fora, não são aqueles que já vêm padrão no .NET Framework. Isso aqui, se você não tiver instalado nenhum, então vai ficar essa lista vai ficar vazia. Caso você queira, e eu aconselho que você faça isso, atualizar seus workloads, você dispara o comando .NET workload update, dessa maneira aqui. Eu acho que os meus já estão atualizados, porque eu já fiz uma atualização agora há pouco, então ele vai verificar e vai aqui, ó, como ele está dizendo aí, manifesto de publicidade atualizado. Ele identificou aí que estão todos atualizados e mais uma vez ele deu aquela mensagem informando que existe uma reinicialização pendente. Bom, mas agora nós vamos criar realmente nossa aplicação. Então, para criar uma aplicação, você escolhe um daqueles workloads, você vai dar o comando .NET New e aqui você coloca o workload. Nós vamos utilizar aqui o MAUI e você pode informar aqui tanto o output como o nome do projeto, que dá praticamente a mesma coisa. Então, a gente vai digitar aqui "-n" e nós vamos informar aqui o nome do projeto. Aqui você pode colocar qualquer nome, nós vamos colocar, por exemplo, aqui Mixcloud App, eu já estava fazendo uns testes aí. Então, dessa maneira, a gente vai criar o projeto. A criação do projeto .NET MAUI é muito rápida, é bem rápida. E agora nós vamos entrar na pasta. Nós vamos utilizar aqui como ferramenta de desenvolvimento o code. Então, para você executar o code estando dentro da pasta, você digita code ponto e dessa maneira você abre. Ele abriu aqui no outro monitor e eu vou trazer para esse monitor aqui. Então, eu costumo trabalhar com perfis. Isso é bem interessante porque se você clicar nessa engrenagem aqui embaixo e for na opção Profiles, deixa eu até dar um zoom aqui para você ver. Clicando aqui, você tem a opção de perfis, essa opção foi recentemente modificada. Os perfis ficavam no menu, no submenu que aparecia aqui, mas agora eles criaram uma tela só para isso. Então, aqui você vê todos os perfis que você tem. No caso, você pode notar aqui que para cada tecnologia, praticamente eu tenho um perfil. Isso é uma maneira minha de utilizar os perfis de maneira que, quando eu seleciono um perfil,
eu posso instalar extensões do Visual Studio Code e aquelas extensões só vão afetar esse perfil. Por exemplo, eu não misturo aqui extensões, por exemplo, do Python com extensões do .NET e até evita ali conflitos e até que o próprio IDE, que é a própria IDE do Visual Studio Code, fique muito carregada, unindo ali extensões de várias tecnologias. Então, se eu for para o perfil .NET, eu só vou ter ali as extensões referentes a .NET. Então, eu vou abrir aqui um pouco para dar uma explicada muito rápida mesmo, porque esse vídeo já considera que você já tem uma certa familiaridade com essa estrutura de pastas de uma aplicação .NET MAUI. Então, vamos tentar dar um zoom aqui para ver se ele consegue abranger tudo. Nessas pastas bin e obj são resultados de compilação. Quando você compila o projeto, ele manda os binários para essas pastas aí. Aqui é onde ficam as plataformas que você vai trabalhar. Daqui a pouco a gente abre essa pasta aí. Então aqui vai ter Android, vai ter iOS, vai ter Windows. Eu não sei se eu já falei aqui, mas o .NET MAUI, você não desenvolve apenas para plataformas mobile, não. Então você pode criar aplicações para Windows mesmo aqui, para macOS e por aí vai. Aqui você tem propriedades da aplicação, já a gente entra aí para explicar melhor. Nessa pasta Resources, você tem os recursos que a aplicação vai utilizar. Isso aqui inclui, por exemplo, as imagens, os ícones, splash screen. E por aqui você já está vendo aqui as pastas que já tem um nome que são bem sugestivos para essas coisas que eu falei. Por exemplo, aqui você tem os ícones, as fontes, as imagens, outro binário ou alguma coisa que você queira incluir, que aqui fica no row, o splash screen, os estilos. Então, ou seja, em geral são os resources da aplicação. Então eu vou voltar aqui um pouco para a gente entrar aqui na pasta Platforms, desculpa. E aqui você já vê que por padrão a gente já tem Android, iOS, esse Mac Catalyst aqui é o próprio macOS, Tizen, que é para TV, se eu não me engano, e para o Windows. Então você pode programar utilizando o MAUI para todas essas plataformas aí. Indo aqui no Launch Settings, ele tem basicamente informações iniciais para quando você executa a aplicação, parâmetros iniciais de execução da aplicação, e esse arquivo não é comum, não é muito comum você ficar modificando. Então, indo para esses arquivos aqui, nós vamos ter, e finalizando também essa descrição bem breve aqui da estrutura, nós vamos ter aqui o app. Lembrando que esses arquivos, eles são todos em conjunto. Sempre você vai encontrar um arquivo XAML e um arquivo CS. Então, um complementa o outro. Esse aqui é o code behind desse arquivo aqui, do arquivo de cima. Então, aqui a gente tem o app.xaml, que é como se fosse assim, a estrutura, a página topo de toda a aplicação. Aqui você tem o App Shell, que é como se fosse as rotas da aplicação. É aqui onde vai ser definido a rota inicial, por exemplo, da aplicação. E aqui você tem as páginas da aplicação, como por exemplo, aqui já é uma das páginas, que é a Main Page, que é a página inicial que aparece quando você executa a aplicação. É uma página padrão que eles criam. Isso aqui é o program.cs, que é muito comum nas aplicações de .NET. Tem um arquivo program.cs. Esse sim é que é o arquivo inicial. É o entry point, eu vou dizer assim, que vai chamar todos esses que eu já falei aqui. Um detalhe aqui no MAUI, esse arquivo se chama MAUI Program, enquanto nas outras aplicações, nas outras cargas de trabalho, workloads do .NET, ele costuma se chamar program.cs. Por algum motivo eles mudaram aí para MAUI Program.cs. E aqui é o arquivo de projeto, é aqui onde você vai colocar as dependências, os packages que a aplicação vai utilizar, mas você também não é muito comum você modificar esse arquivo manualmente, porque existe uma maneira, por exemplo, aqui já são os pacotes iniciais que a aplicação utiliza, existe uma maneira mais prática de você fazer isso utilizando o .NET CLI. É uma maneira de você instalar os pacotes sem precisar modificar. Aqui, apesar de você também, se optar por isso, você poder modificar por aqui mesmo e depois disparar o comando .NET Restore. Bom, então antes de você digitar qualquer coisa, é uma boa prática você verificar se o próprio workload, antes de qualquer modificação, está tudo ok, se ele está compilando, se tem algum erro. Então, dessa maneira, nós vamos abrir aqui um console. Eu vou digitar aqui Ctrl aspas simples, Command aspas simples no Mac. Então, dessa maneira, eu estou abrindo aqui um terminal. A maneira de você compilar uma aplicação .NET é digitando o comando .NET Build. É uma maneira de você
verificar os erros antes de executar a aplicação. Então nós vamos disparar esse comando aqui. Em geral ele demora um pouquinho porque ele vai compilar todas as plataformas que tem ali, já que nós não selecionamos uma plataforma. Ele até que foi bem rápido aqui. Então, como você pode ver no final, ele não deu nenhum problema de compilação. 0 avisos, 0 erro, ou seja, não tem nenhum warning aqui. Então nós vamos executar a aplicação. Nós vamos aqui executar a aplicação no próprio Windows mesmo, mas para configurar a aplicação aqui no Visual Studio Code, para executar ela no Windows, as configurações iniciais que você deve fazer para fazer o debug da aplicação, para depurar a aplicação, Ctrl Shift P, Command Shift P, você digita aqui MAUI, então aqui você vai ter todas as opções de MAUI. Então, para você selecionar um dispositivo Android para poder fazer o deploy para esse dispositivo, você selecionaria essa opção Pick Android Device, a mesma coisa aqui para iOS, macOS, Startup Device aqui, mas como nós estamos no Windows, nós vamos selecionar, lembrando que essas opções elas podem estar em ordens diferentes aí, pode não estar na mesma ordem que eu estou mostrando, dependendo do seu ambiente aí. Nós vamos selecionar duas opções aqui. A primeira nós vamos selecionar o Startup Project e na segunda nós vamos selecionar o Device Windows. Então, bom, eu dei um ESC aqui, então o menu saiu, eu vou ter que disparar novamente aqui o comando. Então vamos no Startup Project. Essa opção é mais para, porque numa solution do .NET pode ter vários projetos, então você aqui vai informar qual é o projeto que vai inicializar. Então ele já vem marcado aí, ele já trouxe marcado o projeto que nós criamos, então nós vamos selecionar esse projeto. Novamente nós vamos abrir um menu com Ctrl Shift P, vamos para as opções do MAUI, e vamos selecionar aqui, no nosso caso aqui, Pick Windows Device. E nós vamos selecionar a própria local machine. Pronto. No caso do MAUI, no Visual Studio Code, eu costumo executar a aplicação com debug utilizando o F5 e não por linha de comando. Mas muitas vezes pode ser que ocorra algum erro nessa execução inicial, porque você tem que prestar atenção numa coisa. Logo aqui, eu diria no rodapé, aqui embaixo, você tem que ver se o projeto em questão já está selecionado e se aqui está tudo ok com um project. Enquanto não tiver mostrando essas informações, logicamente que o nome do projeto vai ser o nome do projeto que você criou, significa que ele ainda está configurando e carregando e ainda está selecionando alguma coisa que você fez aí. Então, mesmo que você execute, provavelmente ele vai dar um erro. Então, fazendo essas configurações iniciais, uma coisa que é importante antes de eu executar é que eu preciso mostrar. Você pode estar se perguntando, mas como é que essas opções apareceram? Elas não estão aparecendo aqui. Então, para isso eu vou mostrar aqui bem por alto. Vou passando aqui, você vai ter que pausar aí, que se eu for explicar todas as extensões iria demorar demais aqui. No nosso caso aqui, para o nosso projeto, uma extensão que é essencial é essa extensão aqui, .NET MAUI, que é ela que está mostrando aquelas opções lá que nós estamos vendo. Tem outras importantes, como por exemplo aqui, .NET Install Tool. Essas opções mais para programação web, elas não vão ser muito consideradas aqui nesse projeto. A opção Auto Close Tag, Auto Import, Auto Rename também é importante. Isso mais para quem vai trabalhar com MAUI utilizando o Blazor. E eu vou passando aqui o resto bem rápido. A extensão mais importante seria essa aqui, com mais de 30 milhões de download. É a extensão que vai lhe dar ali o IntelliSense, vai mostrar os erros ali no editor de código. Então é a mais importante. E o C# Dev Kit também, que é muito importante também, é essencial também. Bom, então para executar uma aplicação no .NET MAUI, nós vamos voltar aqui para o nosso navegador de arquivos, nós vamos disparar a tecla F5 e dessa maneira ele vai compilar a aplicação e vai executar. No caso, como nós setamos para ele executar no Windows, então ele vai executar a aplicação no Windows e a aplicação que ele abre por padrão é essa aqui, é um Hello World que ele cria. Welcome to .NET Multiplatform API. Ele mostra aqui um botão que a cada clique ele vai aumentando aqui um número. E aqui você tem aqui Home para indicar que essa aqui é a página Home e até para indicar que você pode criar também outras páginas. É bem simples aqui o layout inicial padrão aqui do .NET MAUI. E nós vamos fechar aqui a aplicação. Quando você fecha, ele para o debug. Voltando aqui para a API do Mixcloud, nós vamos aqui fazer uns testes nesse endpoint search. Então nós vamos copiar aqui esse endpoint
esse aqui, nós vamos copiar exatamente como está. A gente vai até aproveitar esse exemplo que ele próprio está sugerindo aí. E no terminal, a gente vai aqui verificar como é que ele retorna esses resultados. Então, nós vamos fazer aqui alguns testes. Eu vou utilizar o próprio cur aqui. Você pode utilizar aí, por exemplo, o Postman, Insomnia. Então, eu vou disparar aqui cur. Eu vou colocar um "-v", já está até aí, né, o comando. Eu estava fazendo os testes, vou colocar um "-v" e vou colar aqui a URL, que inclusive não copiou legal. Eu vou voltar aqui de novo e vou copiar mesmo dessa maneira assim. O que ele copiou foi o link, né? Na verdade ele está querendo fazer uma demonstração aí, então é melhor copiar o texto mesmo da URL. E nós vamos voltar aqui e deixa eu dar até uma limpada, ok? Vamos "-v" e vamos colar aqui a URL, que dessa vez é a URL certa. Então, aqui, como você pode ver, é o exemplo que ele está dando. Aqui é o base URL, né, que vai até aqui. Isso aqui é o endpoint search. No parâmetro key, ele está querendo, o parâmetro key simboliza o termo da busca, né, que é simbolizado aqui como part-time. Ele está querendo procurar isso. E aqui no parâmetro type, ele colocou como cloudcast. E como a gente viu aqui na documentação, esse parâmetro ele pode ser também, deixa eu dar um zoom aqui, ele pode ser também user e pode ser tag. Eu testei o upload e não funcionou, talvez tenha mudado para Cloudcast, como eu já falei aqui. Então, voltando para cá, nós vamos disparar esse comando. E uma outra coisa que nós vamos também inserir aqui, antes de disparar, a gente vai colocar o limit e o offset. Então, nós estamos incluindo, além do exemplo que ele falou, como eu falei, a gente vai levar em consideração isso, apesar de que provavelmente nós não vamos utilizar, mas é apenas para você entender que você precisa, caso você queira, e é aconselhável você fazer uma paginação, para não vir ali 1 milhão de registros de uma vez só, né? Eu não sei se ele tem algum limite, realmente eu não sei falar, você pode dar uma olhada na API para se certificar disso aí. Mas aqui nós estamos limitando a um registro. E também porque aqui no console só vai interessar para a gente um registro e você vai já saber por quê. Aqui você colocaria algo como 20, como 10, né? Então isso aqui é o número de registro por páginas. E aqui no offset é a página. Então a gente está colocando aqui como 0. No nosso caso aqui, eu estou colocando aqui como apenas um registro e a página 0. Eu acho que nem precisaria dessa página, já que é só um registro, né? Mas tudo bem, é só para exemplificar. Então é exatamente isso. Nós vamos disparar esse comando agora. Pronto, então aqui ele fez, veja só que ele retorna um JSON, ele retorna, deixa eu até tentar dar um zoom aqui de novo, ele retorna um objeto, nesse objeto tem apenas uma propriedade chamada data, e essa propriedade, como você pode ver por esse colchete aqui, é um array, é uma lista, né? É uma lista de objetos desse tipo aqui, objetos que têm a propriedade key, a propriedade URL, name e, olha, veja só, ele tem uma propriedade tags aqui, que na verdade também é uma lista, como você está vendo aqui por esse colchete aqui, que tem as propriedades key, URL, name e por aí vai. Aqui já é um outro objeto, ó, então isso aqui é uma lista. Acho que deu para entender aí, então as tags já pega praticamente tudo do objeto, como você pode ver aqui, é um trecho bem grande só para tags, deixa eu ver se eu consigo. Todo o resto, o objeto tem também a parte de pictures, que são as imagens. Nós vamos utilizar também aqui as imagens. Deixa eu dar uma aumentada aqui, dar uma diminuída para caber melhor aqui. Então aqui, pictures é um objeto que tem várias propriedades. A que vai interessar para a gente é a large. Isso porque nós vamos copiar a imagem large aí, eu vou já abrir para você. E apesar do nome ser large, mas o tamanho dela é um tamanho pequeno, né? Mas foi a melhor que eu encontrei para a gente fazer os thumbnails da lista que nós vamos criar aqui. Então, nós temos aqui também a propriedade user, que nós temos slug e user, que também é um objeto que tem essas propriedades aqui, tem a propriedade pictures também. É importante eu passar por aqui, porque você vai entender que nós vamos criar um objeto, nós vamos criar um model em cima disso aqui. Então, aqui no console, se você dependendo do terminal que você está utilizando, aqui no large, se você der um Ctrl e clique, você vai abrir esse link que corresponde à imagem. Olha, a imagem tem um tamanho, apesar de ser large ali, é um tamanho razoavelmente pequeno, que é ideal para a gente colocar como se fosse um thumbnail ali da nossa aplicação. Então é por isso que eu vou utilizar esse large aí. E o que ocorre é que eu vou copiar isso aqui, exatamente. Eu vou tentar copiar aqui no console, vou copiar esse objeto todo. Começa aqui pela chave que abre, você vai até o final aqui, né, selecionando. E eu vou até aqui a chave que fecha, pronto. Nesse ponto eu copiei o objeto, porque nós vamos precisar desse objeto. Voltando aqui para
o nosso código, nós copiamos aquele objeto porque nós vamos utilizar uma extensão bem interessante que ajuda bastante, que é a PEST as Code. Eu vou mostrar aqui a extensão. Quando eu mostrei as extensões, eu acho que eu não mostrei essa. Então, eu vou procurar aqui no meu @install, nas extensões que eu tenho instalado. Então, você vai ver que eu tenho uma extensão aqui, eu não sei se... Ah, tá aqui. Essa extensão aqui bem interessante, que é PEST JSON as Code. Na verdade, o nome é assim. Então, eu vou entrar nela aqui para você dar uma olhada. Nós vamos utilizar essa extensão que tem mais de 2 milhões de downloads aí. E o que ela faz é o seguinte. Vamos para o código aqui. Vamos fechar aqui. Nós vamos criar uma pasta. Em geral, uma pasta models, ela significa que você está querendo incluir ali o modelo de dados. São modelos relacionados ao banco de dados. Essa aplicação ela não vai usar banco de dados. O que nós iremos criar aqui é, na verdade, um DTO. É como se fosse ali um pouco Plan ou de CLR Object, ou seja, um pouco é uma classe no C# que ela não tem comportamento nenhum. Assim como o model. A diferença é que costuma-se definir um model como um objeto que faz parte do modelo de dados. É como se fosse uma tabela, uma entidade lá do banco de dados. Como nós não temos banco de dados aqui, nós não vamos criar um DTO, nós vamos criar a pasta models mesmo aqui. E isso é o que geralmente é feito quando se tem banco de dados. Então, em resumo, o ideal seria ter a pasta models e ali você colocaria o modelo de dados, entidades relacionadas ao banco de dados e a pasta DTOs, onde você colocaria classes que não têm comportamento e que iriam auxiliar na aplicação. Mas no caso aqui nós vamos colocar tudo na pasta models até para ser mais didático. Então nós vamos, não sei se já tem uma pasta models aí, nós vamos criar aqui a pasta chamada models e não tinha. Vou criar aqui na raiz mesmo do projeto e aqui nós vamos criar o nosso primeiro model. Foi por isso que nós copiamos aquele resultado, você vai já entender. Então vou criar aqui um new file, eu vou chamar de Mixcloud result.cs, porque um pouco um model, um DTO, no caso aqui na verdade isso aqui é um DTO, vou só ajeitar aqui a grafia, Mixcloud result, pronto, Ctrl Shift P, Comando Shift P no Mac, PEST JSON as Code. Então, como você pode ver aí, nós vamos utilizar essa opção. E o que ele vai fazer? Ele vai me perguntar qual é o nome do objeto root, ou seja, como é o nome do objeto que está na parte de cima dessa hierarquia. Então, é aquilo que nós estávamos criando agora. Então, é o Mixcloud Result, dessa maneira aí. O que ele fez aqui? Veja só, ele criou a classe que a gente estava criando, mas vamos já entender o que foi que ele fez aqui. Primeiramente, ele cria aqui um namespace meio feio com o nome QuickType, que eu não gosto. Então, como nós estamos aqui, a gente tem que ver qual é o namespace que está sendo utilizado para a aplicação. Você pode vir aqui no arquivo csproj, em que ele tem aqui, você encontra aqui como na tag root namespace, e esse aqui é o namespace que eu aconselho que você coloque ali, apesar de não ser obrigado a você fazer isso, né? Então, a gente vai colocar aqui do mesmo jeito que está ali, Mixcloud App, que é o root namespace. Como nós estamos na pasta models aqui, não é obrigado a fazer isso, a gente coloca models aqui. Não é obrigado a fazer isso porque o namespace aqui é uma divisão lógica do código. Você pode organizar seu código logicamente pelos namespaces e é uma coisa extremamente aconselhável, principalmente quando a aplicação cresce. Se você não utilizar namespace, vai ficar assim terrível a manutenção do código. E aqui é uma organização lógica, já as pastas é uma organização física. Na maioria das vezes, o namespace ele corresponde ao nome da pasta, mas nem todas as vezes precisa que isso ocorra. Aqui, visivelmente, ele está sugerindo a utilização do newtonsoft.json para fazer aqui os atributos JSON Properties, que eu vou já explicar para que eles servem. E aqui, uma coisa estranha que eu estou notando é que os namespaces, o comum é o namespace ficar, as importações ficarem acima do namespace. Então, nós vamos fazer isso aqui também. Vamos colocar elas para cá. No lugar de utilizar o newtonsoft.json, nós vamos utilizar aqui o system.text.json, dessa maneira. E vamos apagar aqui, acho que serialization, né? E no lugar de nós utilizarmos aqui esse JSON Property, que é do Newtonsoft, nós vamos trocar isso por JSON Property Name. Vai mudar um pouquinho, porque a gente fazendo dessa maneira, ele vai ficar integrado ao HTTP Client que nós vamos já utilizar. Então, daqui a pouco eu vou logo mudar aqui o código e daqui a pouco eu explico o que eu estou fazendo. Então, eu selecionei aqui um JSON Property, um attribute, e você vai começar a dar Ctrl D aí, e você nota que ele selecionou todos aqui. Então, a gente vai mudar todos de uma vez só. Isso no caso você está utilizando o Visual Studio Code. Então, aqui
você vai colocar name também, então vai ficar JSON Property Name. Dessa maneira, a única coisa que ocorreu aqui foi que você, no caso do newtonsoft.json, ele ficaria só assim, e no caso do system.text.json, que é o que nós modificamos para utilizar, nós não estamos utilizando o NewtonSoft, nós estamos utilizando o padrão lá do .NET, que é o system.text.json, ele precisa desse name aqui. É a mesma coisa, você vai manter do mesmo jeito, você viu que ficou tudo do mesmo jeito, e depois a gente vai ver algumas outras coisas que talvez não sejam necessárias aqui. E nós vamos manter isso aí, depois a gente apaga. E deixa eu tirar esse terminal aqui, para ficar melhor. E tirar também essa parte de código aí para a gente ficar melhor aqui o código. O que ele fez aqui foi um negócio bem interessante. Ele transformou aquele retorno que a gente viu lá no terminal, aquele retorno do Mixcloud, ele transformou isso em classes. E por que nós utilizamos esse JSON Property Name? Porque é o seguinte, lá no retorno, esse nome data aqui, esse nome page aqui, por exemplo, eles estão com o D minúsculo e o P minúsculo, que a gente chama de camel case. Mas para programar no C Sharp, você não utiliza camel case, você utiliza normalmente as iniciais como um maiúsculo, normalmente, como por exemplo, aqui é um exemplo onde você vê aqui que as iniciais de cada nome tem letra maiúscula, é J, P, name. Então são 3 palavras unidas que ficaram com a primeira letra maiúscula. Então é bem diferente do retorno do JSON, que o JSON ele trabalha com camel case. Então dessa maneira não iria dar certo, porque o JSON ele é case sensitive, então você não iria conseguir serializar esse objeto, você vai já entender depois melhor, mas espero que tenha dado aí para entender porque o motivo da utilização disso. Então eu estou querendo dizer que lá no JSON page eu quero que mapeie para essa propriedade com P maiúsculo. E isso não é só nos maiúsculos e minúsculos. De repente tem ali um underline, tem um traço para separar lá no JSON, que a gente não pode colocar o traço aqui. E eu quero que mapeie, por exemplo, essa propriedade data para essa daqui. Aí eu vou procurar até por exemplo, aqui, um exemplo bem melhor aqui também para informar. Aqui no JSON ele está com created underline time. Esse underline não é aconselhável você escrever no C Sharp. Ele não utiliza muito esse tipo, não é uma boa prática, né? Então, a propriedade certa no C Sharp é essa aqui. Mas como lá está assim, a gente precisa mapear. Então, com esse JSON Property Name, a gente está mapeando essa propriedade aqui com essa aqui. A gente está avisando que na hora da serialização, eu quero que esse create time aqui, do jeito que está, ele se refira a essa propriedade aqui no JSON. Então, é por isso que nós criamos isso. E eu vou ver aqui uns problemas que estão ocorrendo aqui. Por hora, nós não vamos colocar isso aqui. Vamos deixar apenas assim. Acredito que a gente não vai. A gente, inclusive, vai tirar algumas propriedades aí, porque ele pegou completo aqui, ele pegou todo o retorno completo, mas a gente vai precisar de pouquíssimas propriedades dessas aí. A gente não vai precisar disso tudo, né? Mas por hora a gente vai deixar tudo aí, né? Então aqui, esse JSON converte, esses métodos, eu só vou precisar mesmo aqui dos models. Porque ele criou aqui umas classes auxiliares, from JSON, nós vamos apagar tudo isso aqui que nós não vamos precisar. Então, converter também, isso aqui tudo a gente vai simplesmente apagar. Nós ficamos só com a parte de pouco mesmo, né? Pouco, como eu estava falando, só o DTO. Nós ficamos aqui só com o DTO. Eu vou até apagar essas outras coisas aqui e isso aqui também. Pronto, vai ficar mais limpo ainda. Quanto mais limpo, melhor aqui. Ok. Você pode notar que ele está aqui sublinhando algumas coisas com amarelo, mas a gente não vai, para a gente avançar, a gente não vai parar nisso aqui agora. Caso haja tempo, eu vou explicar por que é. Inclusive, nós já vamos criar nossa interface, nossa UI aqui, nós já vamos começar a modificar a UI. Para ser mais breve aqui, eu não vou criar serviços, não. Eu vou criar, para o código ficar mais didático e ser mais simples, eu não vou chegar aqui ao ponto de criar serviços nesse caso aqui. No outro vídeo que nós fizemos com esse mesmo exemplo, utilizando o Blazor, o Maui Blazors, você ali, pela minha lembrança, a gente cria um serviço e eu já devo ter deixado, caso o vídeo já esteja publicado, um link aí, um card que pode estar passando na descrição ou no final desse vídeo aqui. Então, nós vamos modificar nossa interface. Nossa interface é o arquivo, como eu já falei, é a primeira página. Essa primeira página é aquele Hello World, como você pode ver, que nós já vimos quando nós testamos a aplicação. É essa página que nós vamos modificar aqui. Então, aqui é o código da página, é o que cria realmente a interface, os componentes da interface. Isso aqui é o code behind.
é o código que tem por trás da página, é o que dá comportamento para a página. Então a gente vai aqui nesse code behind, como é que funciona, como é que é o padrão de você trabalhar com a aplicação XAML. Você cria uma view model, as páginas se baseiam no que a gente chama de view model. Então nós vamos criar aqui, eu acho que até já tem, né? Não tem, eles não criaram esse exemplo. Você pode ir aqui com o botão direito e criar new folder aqui, e você pode também ir aqui com o mouse, então, mas nós vamos criar logo o arquivo, né? A gente vai criar a pasta e os arquivos aqui. A gente vai criar uma pasta chamada view models aqui, e dentro dela nós vamos criar um arquivo main view model.cs, né? Que é um arquivo do C#. Costuma-se trabalhar com o estilo XAML dessa maneira. Cada página, eu estou chamando de página para facilitar, ela tem um view model. Não necessariamente toda página precisa ter, mas cada página é baseada no view model, que é o que vai ali fazer o bind com o que é os componentes que você tem, que você vai colocar na interface. Então, como essa página aqui é a main page, então nós criamos aqui o main view model, como você está vendo. Então esse aqui vai ser o view model dessa página aí. Nós vamos aqui criar, então ele criou, o que ele fez? Ele criou aqui a pasta view models e dentro dela criou o main view model, que é esse código aqui que nós vamos codificar agora. Nós vamos aconselhar você criar logo um namespace, então mixcloud.app.viewModels. Mais uma vez nós estamos seguindo aqui coincidiu da gente estar utilizando a mesma nomenclatura da pasta, né? Então aqui a gente já fecha, nós vamos criar aqui nossa classe, public class main view model. Você viu que eu coloquei o mesmo nome do arquivo, e é isso mesmo, só uma classe normal. Essa classe vai ter uma única propriedade, que é o que vai guardar todo aquele resultado. Então nós vamos chamar ela de result. Nós vamos criar uma propriedade public do tipo que nós criamos, do tipo do DTO que nós criamos ali do model. A gente vai criar aqui como Mixcloud Result. Podemos deixar o nome Mixcloud Result dessa maneira aí. E aqui abaixo nós já vamos criar o método principal da nossa aplicação, que é um método que vai consultar a API. Eu diria o objetivo principal do vídeo vai estar apenas num pequeno método, e eu fiz assim dessa maneira até para que ficasse mais didático e você entendesse realmente melhor. Então nós vamos criar aqui um método public, vamos dar um nome para ele, por exemplo, de search mix cloud, dessa maneira aí, e é um método, então nós vamos fechar aqui, e ele é um método que vai retornar um void por hora, ele vai retornar um void. Quando você não sabe ainda o que vai retornar no método, por padrão você deixa void e você vai implementar esse método, depois você descobre qual seria o melhor retorno para ele. É bem simples, nós vamos aqui utilizar o HTTP client dessa maneira aqui, e a gente vai colar aquela URL, eu vou colocar aqui um var, eu vou colar aquela URL, então deixa eu explicar aqui. Veja só, aqui eu criei um template string do C#, uma interpolação de string, desculpa, em que numa interpolação de string eu posso inserir tanto variáveis como a própria string, ele vai formatar tudo e unir tudo isso. Então eu tenho aqui https api.mixcloud.com, que é o base URL que eu estou já inserindo aqui. Tenho aqui o endpoint search, aqui o parâmetro key, eu estou informando um valor de uma variável chamada query aqui, ó. E no parâmetro type eu estou informando o valor de uma variável chamada type. O limite eu estou fixando como 10, como você pode ver, e o offset eu estou fixando como 0, ou seja, nós vamos receber apenas 10 registros. Depois a gente chega melhor nesses pontos aí. Mas você pode estar perguntando, onde é que está essa variável e essa variável aqui? Nós vamos receber ela como parâmetro aqui. Então nós vamos receber essas variáveis como parâmetro. Uma vai ser, logicamente, string e outra type. Então veja só a resposta. Essas variáveis aqui, nós estamos recebendo elas como parâmetros da função. Entendeu? Então, quando eu chamar essa função, ela já vai preencher essa URL para mim. Agora só falta a gente fazer o quê? Falta a gente fazer o nosso request, a nossa requisição para a API do Mixcloud. Então, e nós vamos guardar essa resposta onde? Nós vamos guardar essa resposta na nossa variável aqui, que é do tipo result lá do Mixcloud. Entendeu? Então, nós vamos dizer que a nossa própria variável ali, que é a Mixcloud result, ela vai ser igual ao nosso client get from JSON async, dessa maneira. Aqui foi feito de uma maneira não assíncrona e foi colocado esse result aqui, mas é aconselhável você trabalhar para que o código fique mais fluido, para que o processamento fique mais otimizado. É aconselhável você trabalhar de maneira assíncrona. Então dessa maneira nós vamos tirar esse result aqui e nós vamos colocar um await aqui, que isso nós estamos determinando que esse método
vai ser assíncrono, nós vamos aguardar pela execução desse método, mas ele está dando esse problema porque para a gente utilizar um método assíncrono, a gente precisa dizer que agora nós já temos um retorno, que esse método aqui, ele retorna um task e ele é assync. Então você pode utilizar até o próprio assistente aqui do Visual Studio Code, das extensões que você instalou, para poder tornar ele assíncrono. Então nós vamos nessa opção aqui e veja o que ele fez aqui. Interessante é que ele colocou esse comentário aqui em cima, ele não fazia isso, né? Agora fez isso aí, né? Apenas para dizer o que era antes e como é que ficou depois. Bem interessante isso aí, não entendi muito bem, mas o que você iria fazer era tornar esse método um async task dessa maneira. Você viu que aqui já corrigiu o problema. E o interessante é que ao invés dele ter modificado aqui, ele apenas diz como ficaria aqui em cima. Não sei por que ele fez dessa maneira. Deve ter tido algum motivo para isso. Mas nós vamos apagar aqui e a maneira certa do método fica essa aqui. E ele está marcando aqui, está grifando aqui, porque ele está dizendo que isso aqui pode ser uma possível referência nula. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um caractere assim, para indicar, o que a gente está dizendo aqui? Indicar que Mixcloud pode ser nulo. Então a gente está determinando, olha, Mixcloud pode ser nulo. Então aí ele já tirou a advertência, porque é como se ele estivesse querendo dizer assim, cara, você não disse que essa variável poderia ser nulo, mas esse resultado aqui ele pode vir nulo. Então tá meio errado o seu código aí. Então aqui eu estou apenas dizendo, não, mas eu agora estou dizendo que essa variável pode ser nula. Então nesse ponto aqui, praticamente resume todo o vídeo, só que eu gostaria que você continuasse assistindo, porque o resto é mais realmente MAUI e XAML. Para a gente trabalhar de maneira melhor, eu diria assim, com os view models, uma pequena mudança nós vamos fazer aqui. Então, nessas propriedades que são lista, como por exemplo essa tag, a gente vai converter elas. Inclusive eu vou até pegar também todas aqui, eu vou pegar todas as que tem, as que são, ele converteu para array, né, aqui a extensão. Então nós vamos tentar pegar todos os que são, ó, aqui eu peguei todos, eu vou apagando, você vê que eu estou apagando várias de uma vez. Então nós vamos converter isso para um Observable Collection. Isso é interessante, que quando você trabalha com páginas XAML, se você cria Observable Collections, elas ficam observando aquela coleção. Quando aquela coleção muda, essa mudança é refletida na tela. Vamos dizer que você tem uma lista na tela. Se os itens daquela lista foram modificados por algum código, então a tela vai atualizar, entendeu? Então é aconselhável você criar no lugar de list ou no lugar de array, como a gente vai trabalhar aqui, vai transformar isso no view model. Isso não é bem uma coisa certa que eu estou fazendo, não estou seguindo boas práticas. Era para eu ter mais uma versão desse model aqui, desse DTO, específica para os view models, mas aqui eu iria ter que criar outro, o vídeo iria ficar bem mais extenso, então eu estou simplificando tudo no model só aqui. Então esse model já vai servir também para o view model, para a interface. Então eu vou dizer que isso aqui é um Observable Collection, como você pode ver aí, o tipo que já estava lá. Então dessa maneira aqui. Então você viu que numa vez só eu já mudei todos aqui. Inclusive aqui está como Object Hosts, que eu inclusive vou tirar algumas propriedades, a maioria aqui nós vamos tirar, que nós não vamos precisar. Esse hosts aqui nós já vamos retirar. Eu exemplifiquei isso aqui do array aqui de tags, né? Eu coloquei aqui. Só que nós vamos até retirar, mas foi bom aí que você aprendeu, mas nós vamos até retirar, não vamos nem precisar dessa propriedade. Então, de pictures, a gente só vai precisar retirar, a gente só vai precisar utilizar, como eu já falei lá, o large. Então, tudo isso aqui a gente vai excluir. A gente só vai deixar realmente o large ali. Olha como diminuiu aí um bocado, né? De user, bom, não sabemos ainda, mas provavelmente, não, depois a gente vai ver, quando a gente for criar a interface a gente vai saber. Mas já diminuiu um bocado aqui, tem muita coisa inútil aqui realmente, mas vamos deixar por hora tudo aí. Então, estando aqui no nosso view model, nós temos uma propriedade que é o Mixcloud Result, que é do tipo lá do nosso DTO que nós criamos, e nós temos aqui o nosso método principal, que é o que vai fazer a consulta, que recebe 2 parâmetros. Agora nós já vamos para view. Como nós estamos aqui no view model, nós vamos para o nosso code behind. Então é aqui que nós vamos codificar, nós vamos retirar aqui o código que foi feito ali por padrão, apenas para servir como exemplo, né, que é aquele contador que nós vimos, quando você clica no botão. Ele já tem aqui um método, por exemplo, que ele chama, que nós vamos retirar também. Logicamente, quando a gente for retirar isso, vai dar erro lá na interface. Então, se a gente for aqui, ele não está marcando, porque deve estar atualizando, ou sei lá, pode ser que esteja com algum problema. Mas esse método aqui nós já retiramos, não existe. E nós vamos limpar essa interface também toda aqui. Até aqui nós vamos limpar dessa maneira.
E nós vamos começar a codificar a interface da nossa aplicação. Eu acho que já dá para a gente executar aqui sem erros, mas a gente vai executar apenas para eu mostrar como é que vai ficar. Então vamos dar aqui um F5. Ele está compilando aí, vai inicializar aí o debug da aplicação. Tem umas advertências abaixo que a gente, se houver tempo, eu vou explicar como é que corrige, mas a gente está deixando essas coisas de menos importância para o final. Então ele executou aqui, você viu que ele limpou toda a tela. Qual é a nossa ideia? Nós vamos criar aqui, deixa eu dar um zoom para facilitar, vou até diminuir aqui a tela. Nossa ideia aqui vai ser o seguinte, nós vamos criar uma caixa de texto aqui, que vai simbolizar o parâmetro key, que é aqui onde você vai digitar o texto da busca. Aqui nós vamos criar uma combo aqui, que é para, vou até fazer aqui para simbolizar, que é você selecionar o tipo, se é Cloudcast, se é user, se é tagging, você lembra daqueles 3 tipos, né? Eu só vou deixar essa combo aí apenas para que você tenha alguma coisa para fazer em casa aí, mas a gente não vai nem muito desenvolver direcionado para esses outros tipos não, para esse tipo user e esse tipo tag. A gente vai pegar mais o tipo Cloudcast mesmo. Um botão search aqui nós vamos criar. Pode ser que a gente deixe assim, ou pode ser que a gente deixe um abaixo do outro também. E aqui abaixo nós vamos criar a nossa lista de resultados, que é o resultado, o resultado que vem da API, nós vamos listar aqui embaixo. Então vai ser um exemplo bem simples, e é isso que a gente pretende fazer. Nós vamos começar a codificar essa interface aqui. Então, para criar nossa caixa de texto, nós vamos criar aqui um objeto chamado entry. A gente vai dar um nome para ele, por exemplo, xname, um nome para ele xname, vamos definir aqui como um search entry. É bom você colocar nesse formato aqui, você ir padronizando seu código, né? E ele vai ter aqui um placeholder, que é termo de busca, vou ser bem breve aqui, termo de busca, digite, né? Pelo menos isso, digite um termo para busca, dessa maneira, ok? E aqui nós já temos nossa caixa de texto lá, onde nós vamos digitar o texto para busca. Agora nós vamos criar a listagem que vai perguntar sobre aqueles tipos lá. Nós vamos utilizar aqui um picker, vamos aproveitar algumas coisas aí para ir mais rápido. É um search type picker, vamos manter esse nome, seleciona o tipo de busca, ok, legal. Então a gente vai colocar aqui, a gente não vai colocar assim, a gente vai colocar nos mesmos nomes que ele definiu lá, inclusive colocando mesmo assim tudo em minúsculo, Cloudcast, desculpa, e aqui a gente tem user e nós temos aqui tag. Você viu que são aqueles 3 tipos que ele informou lá. Bem, aqui nós vamos fechar o nosso picker e aqui a gente já tem a nossa, você vai poder selecionar o tipo, exatamente para que a gente forneça aquele parâmetro para aquele método lá do viewModel que eu informei, para que a gente possa fornecer esse parâmetro aqui, que é o parâmetro type. Nós já estamos fornecendo esses 2 parâmetros. Falta só o botão para a gente acionar o método, né? Que é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos criar aqui um button, um texto buscar, e ele chama esse método aqui. No caso, se você estiver utilizando o Visual Studio para fazer esse exemplo, eu até esqueci de falar, esse exemplo ele pode ser feito no VS Code, que é o que nós estamos fazendo aqui, pode ser feito também no Visual Studio normal, o Visual Studio 2022, e na verdade, em praticamente, acredito que qualquer IDE que você achar melhor aí para desenvolver C# com XAML. Mas o que eu estava querendo dizer é que quando você está trabalhando no C#, quando você digita, quando você coloca aqui um igual, eu apaguei tudo para que ele mostrasse essa opção aí. Quando você dá um Enter nela, nessa opção que apareceu aí embaixo, ele vai escrever para você aqui o evento, e bem aqui no Code Behind, vamos ver se a gente vai para lá, aqui, ele já cria para você o evento, o que facilita, né? Então ele já criou o evento, inclusive ele cria até sem seguir boas práticas, ele cria com underline aí, mas vamos manter assim mesmo. E aqui ele está dando um erro no botão. É porque aqui a gente está no scroll view, a gente não pode ter, nós criamos o botão errado, era para a gente ter criado o botão dentro lá do vertical stack layout. O que é o vertical stack layout? Bom, vamos explicar, o que é um scroll view aqui? Isso aqui vai possibilitar uma scroll caso o tamanho dos itens na tela passe da área. Então se tiver item para baixo, ele vai fazer um scroll para baixo. E aqui um vertical stack layout significa que a gente está posicionando nossos itens um abaixo do outro. Vai ser bem simples essa tela aqui. A parte de layout aqui não vai influenciar, é mais assim um ponto inicial para você iniciar desenvolver no MAUI. E pronto. A gente não terminou ainda, mas nós já podemos testar para ver mais ou menos como é que está ficando isso aqui. Então nós vamos dar aqui um F5, está dando uma compilada aí, vai executar agora. E aqui ele deu um probleminha que nós vamos já ver aqui o que foi. Vamos voltar aqui para a página. E aqui a gente vai trocar, na verdade erramos, vamos trocar aqui item source por itens mesmo. Vai ser itens simples mesmo aqui que nós vamos criar. Então vamos dar novamente um F5 para a gente ver como é que está ficando a nossa interface. Ele demora um pouquinho para compilar.
E veja, é um negócio, como eu falei, bem simples. Na verdade, aqui você vai digitar aqui a busca, você vai digitar aqui mix, set mixado, alguma coisa desse tipo. Aqui você vai selecionar o tipo, ó, você vê que ele está listando aqui os 3 tipos, né? Então, por exemplo, a gente vai selecionar Cloudcast, vai clicar aqui em busca e vai aqui embaixo nós vamos criar agora os resultados. Só que essa tela ela é bem simples, porque na verdade, em geral, quando você programa no Maui, você está destinando esse código para dispositivos móveis. Então, como você pode ver aqui, se fosse no dispositivo móvel, ela estaria até legal, essa tela, né? Então, ela aparenta ser simples quando você utiliza ela para uma aplicação Windows. Isso aqui que você está vendo, eu esqueci de falar, é uma aplicação Windows autêntica mesmo, entendeu? É uma aplicação Windows nativa mesmo, que nós acabamos de compilar aqui e executar, né? As aplicações Windows agora elas seguem esse formato aqui. E nessa listagem nós vamos colocar, se a gente for voltar aqui para o nosso... Deixa eu fechar. Se a gente for voltar aqui para o nosso DTO, a listagem lá vai ser representada por essa coleção que vai estar aqui nessa propriedade chamada data. Então isso aqui é um Observable Collection, né? Aliás, eu não sei porque que ele colocou esse nome datum aí, não entendi, né? Mas a gente vai deixar. Aí isso aí foi a própria extensão que colocou esse nome. Fui prestar atenção agora. Mas o que vai preencher aqueles resultados embaixo é essa propriedade data aqui. A propriedade data desse objeto aqui, né, que nós criamos, essa classe que nós criamos, Mixcloud Result, que está dentro do namespace, desse namespace aqui que nós vamos copiar aqui, esse namespace. Para que a gente trabalhe de maneira tipada naquela lista, então nós vamos primeiramente aqui fazer umas coisas, nós vamos declarar aqui uma, entre aspas, é assim que você faz uma variável local aqui, a gente vai xmlns, é uma espécie de namespace local, em que a gente vai definir, lembre-se, vou até colar aqui para você entender, o nosso namespace root é esse aqui, Mixcloud_app. Então veja que ele está aqui. Então nós podemos utilizar aqui esse restante de namespace aqui, que você vai já entender. Vou apagar aqui para ficar melhor, ele está dando erro por causa disso aí. E a gente não precisa mais disso aqui também. Vamos informar o bind context da nossa página, para que ela fique tipada, e é melhor você trabalhar de maneira tipada. Então, aqui nós vamos criar aqui nosso bind context, né? E nós vamos aceitar aí para que facilite mais aqui a codificação. Lembre-se que eu mostrei ali em cima que depois desse local, nós temos aqui o nosso namespace models e temos aqui, ele não está ajudando, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, o nome do nosso objeto aqui que nós vamos copiar, que é o nosso Mixcloud Result. Então é essa sequência aqui, ó. Em cima ficou o namespace. Aqui nós colocamos um subnamespace e aqui nós estamos chamando isso. Então é uma sequência que nós estamos fazendo. Então você pode ver aqui, a gente tem aqui o primeiro, aqui o segundo e o terceiro. Eu acho que eu copiei, não lembro? Deixa eu ver se eu copiei. Não copiei. Eu vou copiar aqui, que é esse aqui. Então nós vamos colar aqui. Dessa maneira, ele gosta mais que você coloque o namespace aqui, né? Então ele quer que você coloque o namespace aqui, talvez seja isso. Então vamos ver aqui se ele vai dar uma ajudada. Aqui, Mixcloud Result. E você viu que ele... porque aqui você só coloca a parte de namespace. Então, provavelmente eu não estava lembrando disso. Então é o seguinte, você... Na definição aqui da nossa classe, o namespace é isso. Então ele quer que você coloque o namespace. Então, como aqui tem várias classes, então nós estamos informando que a classe que vai tipar a nossa interface é essa aqui. É o que nós estamos fazendo aqui. Então o namespace é esse e a classe que vai tipar é essa aqui. A partir de então, a gente pode utilizar as propriedades dessa classe aqui. Por exemplo, para preencher nossos resultados, nós vamos criar aqui abaixo do botão, nós vamos criar aqui um Collection View. Então vamos ver se a gente encontra aqui um Collection View. Aceitar algumas coisas para facilitar aí. É exatamente com a propriedade data mesmo que nós vamos fazer o bind. Isso porque se a gente for aqui no nosso tipo, você viu que nós temos aqui a propriedade data, né? Então é exatamente isso. Então nós vamos fazer um bind com a propriedade data, que é o que vai preencher cada item dessa lista. Então o que falta aqui é só a gente determinar como é que vai ser o data template. Data template é cada item da lista. Isso aqui ele está formando uma lista de itens em que cada item é um objeto desse aqui. E essa lista está sendo tipada com essa propriedade aqui. E está ocorrendo um erro aí porque a gente não fechou o Collection View aqui. Então vamos fechar ele, ok. E aqui, vamos ver se vai ficar legal aqui, name URL, só para a gente já iniciar com algum resultado aí, né? Então, vamos ver se a gente tem aqui essas propriedades. Então, vamos ver se no data, que é esse datum aqui que ele criou, que eu não sei porque que ele colocou esse nome, nós temos aqui name e temos o URL. Então vai dar certo sim a gente iniciar e exemplificar dessa maneira. Então, eu dei um F5 para a gente depurar a aplicação, fazer um debug. Ele já está dando um erro que vamos abortar aqui,
Ah, é porque ele tem aqui um selection change, mas a gente não vai trabalhar com esse selection change, né? Então nós vamos tirar isso aqui. Foi criado aí um método que realmente a gente não implementou ele na... Eu acredito que a gente já possa testar alguma coisa. Eu vou digitar alguma coisa aqui, como por exemplo mix, e vou selecionar o tipo Cloudcast. Como eu disse que o vídeo ele está mais pensado aqui no Cloudcast, eu coloquei só os outros tipos para você tentar em casa implementar também esses outros tipos, né? A gente vai fazer aqui a busca, cliquei no botão buscar. Quer dizer, eu acho que eu cliquei aqui no botão buscar. Você pode debugar, né? Aqui você é exatamente para isso, para você debugar. Então, quando você... Se eu for aqui, também ele não fez nada porque no botão click que foi criado nós não fizemos nada. Inclusive eu vou tirar esse underline aqui que eu não gostei tanto disso, apesar de que para eventos assim de tela ainda é de costume desde o Visual Studio, desde o Visual Basic ainda utilizar esse underline aqui, mas nós vamos tirar porque não tá. Ó, eu vou tirar também daqui apenas para deixar sem ele dessa maneira. E o que faltou aqui foi essencial, que a gente não codificou aqui o clique. Então, como nós criamos um view model para essa tela, agora que nós vamos atribuir esse view model para a própria tela, que é o seguinte, nós vamos, aqui em cima mesmo, nós vamos criar uma instância dele, do view model, que lembre-se que nós criamos ele como main view model. Então, nós já estamos instanciando ele. Falta a gente fazer o uso do namespace que nós criamos, que você pode lembrar que foi Vs model, inclusive eu criei errado e é uma hora boa para a gente aproveitar para corrigir aqui. Então, a gente vai aqui no nosso view model, então eu errei aqui o namespace, ó. Aqui seria view, né? View models, então já corrigimos numa hora oportuna, na hora certa. Então aqui ele vai... você viu que ele já corrigiu aqui. Nós vamos importar nosso namespace e aqui nós já estamos instanciando nosso view model. Falta só a gente atrelar ele a nossa UI lá. Então você escreve this. É a propriedade bind context, que você vai dizer que é igual ao view model. Não precisa desse this aqui, é opcional, se você quiser colocar, pode colocar. Pronto, nós já temos bindado, vou falar assim, nosso view model ao contexto. Só que a gente instanciou ele, mas nós não preenchemos ainda a propriedade mixCloud result. Ou seja, essa propriedade aqui, nós não preenchemos ainda. Como é que a gente preenche ela? Chama nesse método aqui. Você está vendo que ele preenche ela, né? Então, vou até copiar aqui o método para facilitar. Então, aqui na página, no Code Behind, ao clicar aqui, a gente vai primeiro preencher a variável query e a variável type. Nós vamos criar aqui um var query, nossa variável query vai ser igual ao nosso search entry, que é o nosso... Só que aqui nós criamos com letra minúscula, né? Nosso search entry, que é o objeto que nós colocamos lá na tela, nossa caixa de texto. Nós vamos preencher com o texto que está lá naquela caixa de texto. E nosso type, né? Porque são dois parâmetros, nós vamos preencher com o nosso search type mesmo, que eu acho que a gente colocou com esse nome, né? Aqui lá, vamos ver, search type picker, nós colocamos com esse nome aí. Nós vamos pegar o item selecionado, mas nós vamos converter ele para string, porque na verdade ele é um objeto. Só que pode ser que não tenha item nenhum selecionado. A gente tem duas opções aqui. Ou emitir uma mensagem de erro, informando que você precisa selecionar um tipo de busca. Mas o que nós vamos fazer aqui para simplificar, nós vamos preencher com valor padrão, caso não seja digitado nada lá. Então a gente vai colocar como closecast aqui. Então se não for digitado nada, ele não vai dar erro, mas também vai apenas levar em consideração como se você tivesse selecionado a opção closecast ali. Então é isso que eu estou querendo dizer com esse operador aqui. E o que falta para a gente é só chamar nosso método. E aqui nós estamos chamando ele. Aqui a gente pode deixar como async void mesmo, porque ele é um evento que está sendo chamado lá da interface. Você poderia fazer também um tratamento de erro, mas para o vídeo não ficar muito extenso, eu não vou fazer isso. Aliás, a gente pode fazer um tratamento de erro bem precário aqui mesmo, só para não ficar sem tratamento, né? A gente vai... Exatamente, a gente vai fazer um tratamento de erro assim, bem simples mesmo. Eu vou colar aqui, eu tirei de lá e vou colar aqui e pronto. Aqui ele está grifando aqui porque eu uso aqui um corretor ortográfico, então essa palavra é desconhecida para ele. Então, no caso aqui, eu poderia adicionar aqui como uma palavra conhecida desse workspace. Para evitar erros de português, essas coisas. E aqui o que eu estou fazendo? Eu estou aqui pegando o meu query lá da nossa caixa de texto, nós colocamos na interface. Estou pegando aqui o meu tipo lá da nossa caixa de seleção, no nosso picker que nós colocamos lá. Estou chamando aqui o método e passando os dois parâmetros que eu peguei acima. E você sabe que esse método aqui ele vai preencher a propriedade data. Ele já vem tipado lá do servidor, né? E dessa maneira, e aqui eu estou fazendo um try, que caso haja erro, eu vou mostrar um alerta com a mensagem de erro. Vamos salvar tudo aqui, eu vou aqui salvar tudo, e vamos tentar executar. Vou dar um F5 e ele vai entrar em modo de debug.
Aqui ele deu um erro, nós vamos verificar que erro foi esse. Ah, é porque foi importado esse namespace aqui que não está sendo nem utilizado. Deve ter sido o próprio ambiente tentando ajudar com alguma coisa, mas eu já apaguei aí, nós vamos repetir com F5. Então, dessa vez ele compilou com sucesso e já está aqui, abriu a interface. E nós vamos tentar digitar qualquer coisa aqui, como por exemplo, David Morales, que é um DJ famoso aí. Vamos ver se está escrito certo aqui, David. E vamos colocar, aqui a gente não precisa, você sabe, né? Que se não tiver nada setado aqui, ele vai colocar como Cloud Cache, mas nós vamos colocar aqui como Cloud Cache e vamos fazer a busca. E ele não está retornando nada e dessa vez nós vamos depurar aqui, a gente vai colocar um breakpoint aqui, você vai clicar bem aqui, né? Nós vamos voltar aqui para a interface e vamos clicar no botão buscar. Ele parou aqui, então vamos ver se ele está pegando os parâmetros certos. Dando um F10, você vai vendo aqui, você viu que a não ser que ele não tenha retornado nada, realmente pode ter sido, eu posso ter escrevido a palavra errada aí, né? Realmente sim. E aqui no type, você viu que ele pegou como um Cloud Cache, então nós vamos entrar aqui nesse método, para isso você dá um F11, então você viu que ele entrou aqui no método, aqui ele está instanciando o client dataset e está aqui criando nossa URL, que nós vamos ver como é que ficou aqui a URL. Como você pode ver aí, ele trocou o tipo aqui por David Morales, se bem que não era para ter ficado esse espaço aqui, não sei se isso vai causar problema, a gente vai já ver, a gente vai testar com a palavra sem ter espaço para ver se isso causa problema, se causar a gente dá um jeito aí. O tipo ele colocou como Cloud Cache mesmo e esses parâmetros nós mantivemos aqui como fixo, né? Então vou só ver aqui, vou dar um F10 para ver se ele retornou alguma coisa. Ele não deu erro realmente e ele retornou sim registro, ele retornou 10 registros aqui. Então deu certo a busca. E nós vamos ver aqui se nós esquecemos alguma coisa. E veja só que nós erramos aqui uma coisa importante. Note que nós colocamos como tipo aqui o nosso Mixcloud Result. Só que nós estamos aqui no nosso Code Behind, a gente está preenchendo o nosso View Model. No nosso View Model aqui, vamos entrar nele, nós deveríamos fazer bind com o nosso View Model e não com o nosso DTO que nós criamos. A gente vai copiar aqui o namespace do nosso View Model e vamos aqui para a página, vamos colar aqui, nós vamos fazer referência ao nosso View Model. E ele já está dando erro que isso aqui não existe, né? Então, por esse motivo, a gente vai trocar isso aqui, vamos definir o tipo como o tipo do nosso View Model, que é esse aqui. Esse main View Model aqui, que está dentro desse namespace. Então, mudou aqui um pouco. Então, o namespace está certo e aqui vai ser nosso main View Model. Pronto, dessa maneira, eu vou até conferir se a propriedade data também ainda vai funcionar aqui. Isso por quê? Vamos analisar aqui direitinho. O nosso main View Model, ele tem uma propriedade Mixcloud Result, né? E nessa propriedade Mixcloud Result, ela tem uma propriedade data. Então nós temos duas camadas aqui. A gente não tem diretamente a propriedade data. Então nós temos uma Mixcloud Result e dentro dela nós vamos ter sim a propriedade data, né? A gente tem esse intermediário. A gente aqui está instanciando o objeto e está aqui definindo o bind context. Só que aqui nesse ponto nós ainda não clicamos no botão, não fizemos a consulta. Então, o ideal é que a gente não faça a gente faça essa atribuição depois de termos já os dados que seria, no caso, aqui. Ou seja, depois da gente ter preenchido o view model através desse método aqui, então é que nós vamos definir que o bind context é esse aí. Vou até ver se não tem... seria exatamente isso. Então dessa vez nós vamos dar mais um... Acredito que o último não, porque nós vamos ainda modificar a interface, mas a gente vai tentar ver se já está tudo ok com isso. Então ele está executando, nós vamos colocar aqui Frank Knuckles, só o Knuckles aqui. Acho que é assim, vamos ver se ele vai resultar alguma coisa. Não sei também se ele tem shows publicados lá no Mixcloud. Então sim, ele tem. Então já está dando resultado aqui embaixo. Está meio feio, está claro. O scroll, você está vendo que já está funcionando aqui. E a gente vai tentar dar uma ajeitada nisso aqui. Então vamos voltar aqui para a interface. Primeiramente nós vamos tentar colocar uma imagem. Então a gente vai aqui colocar uma image e dizer que o source dela é a nossa propriedade pictures, que você lembra que eu mostrei lá. E o large, né? Large, a gente vai dizer que a altura dela a gente vai colocar como 200 para ela não ficar tão pequena. E o width dela... Vamos deixar como 200 também, ela vai ficar meio que quadrada lá. No name aqui, que é o título do mix, vamos colocar ela em negrito e em outra cor, apenas para dar uma diferenciada aí. Vamos colocar ela como bold aqui. E na cor, no text color, a gente vai colocar
um yellow, então meio que está melhorando aí. A gente vai tirar esse gray aqui, que é o que está criando aquela cor que ficou realmente não ficou legal, né? A gente vai deixar ele com a cor mesmo do fundo, não vamos criar cor para essa lista aqui. E se a gente for aqui no nosso modelo, a gente tem algumas propriedades interessantes que a gente pode utilizar, como por exemplo, essa propriedade aqui, play count, é bem interessante porque você tem aqui a contagem, né, o número de a URL, por exemplo, a gente pode... Deixa eu ver se eu encontro aqui a URL, que eu lembro que tinha uma URL aqui. Parece que... Ah, tá aqui a URL. A gente pode criar um botão para ele ir para o próprio show, para o próprio set lá no Mixcloud. Então vamos tentar decorar aqui, né? Play count URL. Vamos colocando aqui para a gente deixar a interface aí um pouco mais... A gente já tem aqui a URL. Nós vamos colocar aqui um label aqui em cima, em que nós vamos colocar aqui o play count. A gente vai fazer um bind aqui com o play count. Olha, você viu que ele está tipado, então ele está ajudando, né? Então, plays, não sei se eu deixo plays, não fica legal. Mas para eu colocar um texto aqui, você não coloca dessa maneira. Você não faz o bind, você não pode preencher dessa maneira. Se você quiser colocar um texto aqui, deixa eu fechar logo aqui o label, né? Na verdade, eu vou querer fechar ele assim. Eu não vou querer que ele fique com essa parte aí. Para que você possa incluir um texto lá no bind, você tem que colocar uma vírgula aqui, e aqui você vai definir o formato. Você tem que colocar aqui um string format, e aqui sim, você tem a liberdade de colocar, entre aspas simples, aqui o texto, né? Então, por exemplo, como é que a gente coloca aqui? Plays mesmo, né? Vamos colocar plays. Não estou lembrando de uma palavra melhor aqui. E aqui, nesse template aqui, você vai substituir. Então, o que você está fazendo aqui é substituir aqui o valor do nosso bind. Aqui nós temos o place, que tá, essa palavra não está nem muito legal para colocar aí. Execuções, né? Vamos colocar execuções. Execuções. Pronto, vamos deixar assim. E a URL nós não vamos deixar aqui. Nós vamos fazer diferente. Vamos colocar também o nome do DJ, né? Lembrei agora. Então aqui a gente vai colocar, talvez em negrito aqui, isso mesmo, o nome do DJ, só que a gente vai colocar o name, né? E não o username, né? Então a gente vai colocar aqui o name. Eu vejo como tipado é bem legal, que você tem aqui... Ele lista para você direitinho, você sabe se tem alguma coisa errada. E só que aqui a gente vai colocar outro string format, eu vou até copiar daqui, que a gente vai colocar assim, ó, dessa maneira. Vai ficar, colocou o string format aqui, e a gente vai colocar DJ e o nome do DJ, né, ali do lado, né? E outra, para reforçar aqui, a gente, porque é algo importante, que é o nome do cara que fez, então a gente vai colocar aqui como fonte atributos, como um bold também. Bold, então vai ficar bem legal assim. E no lugar de colocar a URL aqui, que a URL é o local lá no site mesmo no Mixcloud, onde está esse show, esse mix. Então vamos colocar aqui um botão. Pode ser um botão que eu não vou utilizar o assistente para ele próprio criar um método, eu vou criar lá mesmo, eu vou optar dessa vez por isso, até para você aprender também. Então eu vou copiar aqui o nome do método. Na verdade eu não vou deixar com esse nome, eu vou mudar aqui. Ouvir, pode ser ouvir mesmo, mas eu vou colocar aqui ir para Mixcloud, né? E aqui eu vou colocar eu costumo programar em inglês, Mixcloud button. E aqui no nosso code behind nós vamos criar esse método, né? Porque nós não criamos lá nós não utilizamos o assistente, dessa vez nós estamos criando mesmo. Aqui eu vou colocar por hora como void aqui e vou criar aqui o método. E eu vou utilizar o próprio model. Só que eu não posso utilizar, porque na verdade isso aqui é um item de uma lista e o model ele é a parte superior dessa hierarquia. Então eu não tenho aqui o item da lista, né? O que a gente pode fazer é o seguinte, é utilizar um command parameter. Deixa eu ver aqui que ele está dando. Device. Aí nós vamos trocar assim esse device, porque ele já está obsoleto esse método aí. Nós vamos utilizar aqui launch. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui launch.openAsync, então vamos colocar um await aqui, e esse método já passou a ser um async que a gente vai deixar como void mesmo, porque ele é um exemplo, ele é um evento lá de interface. Aqui ele está dizendo que pode ser nulo esse command parameter, né? Então você vai já entender o que nós estamos fazendo aqui. A gente está utilizando, como isso aqui é um item de uma lista, então imagina que nós temos aqui um model, só que o model é a parte de cima da lista. Para cada item, nós vamos ter um botão ir para o Mixcloud. Só que o que a gente tem aqui no nosso... Vamos pegar aqui em cima, dá para ver? O nosso view model é todo o model, que dentro dele tem vários itens. Mas qual é o item que nós vamos... Qual é a URL? Então, para isso, nós temos que utilizar aqui um command parameter, que é o que nós vamos adicionar a cada item lá, né? Então, como ele é um objeto, eu estou convertendo ele para string... E estou aqui recebendo o sender, que é o botão. Esse aqui é o botão que enviou esse clique aqui. E eu estou pegando o command parameter do botão e estou
colocando aqui na URL. Eu poderia simplesmente deixar o link ali, mas tudo bem, estou até deixando melhor aqui. Então aqui eu estou utilizando o launcher.open, assim que ele vai abrir o navegador naquela URL. E estou passando a URL aqui, né, convertendo ela para um URI, porque aqui no parâmetro desse método ele quer receber uma URI, não uma string, né? Eu vou até ver se ele recebe string também. Pode até ser que ele receba. Então ele recebe string, então nós vamos facilitar mais ainda. A gente vai deixar só assim, dessa maneira. E aqui ele está marcando porque ele está dizendo assim, olha, isso aqui pode ser nulo, não é? Então a gente vai realmente tratar, foi importante, por isso que é importante essa marcação. Então eu vou olhar aqui, se a URL for diferente de nulo, eu vou abrir, se não, se por acaso ela não tiver URL, então eu não vou abrir. Então dessa maneira eu vou trazer isso aqui para dentro do if aqui. Ou seja, eu só vou abrir se a URL for diferente de nulo. Quando só tem um item no if, eu não gosto de colocar essas chaves, então ele fica realmente assim. Ao meu ver, fica mais legível. E lembre que nós criamos esse comando parâmetro aqui, então nós vamos ter que criar esse comando parâmetro aqui, no botão. Então, a gente vai colocar comando parâmetro, a gente vai fazer o bind do comando parâmetro com a URL. Então, quando aqui, você está vendo que eu fiz o bind, no botão eu coloquei o texto ir para Mixcloud, eu estou chamando aquele método lá, só que eu estou aqui setando para cada item um bind com a URL desse item. O que significa que aqui no code behind, quando eu for ler, o comando parâmetro vai ser o que? Isso aqui vai ser exatamente a URL que nós estamos passando para cá e nós vamos abrir ela no navegador. Vamos testar agora. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Acho que a gente esqueceu de salvar algumas coisas, então vamos testar. Eu dei um F5 novamente aqui para ele executar. Então ele já abriu aqui novamente. Nós vamos colocar outro DJ famoso, como por exemplo Danny Tenaglia. Vamos colocar só o último nome, que já é suficiente. Danny Tenaglia, um ótimo DJ também aí, para quem curte, né? Então vamos selecionar aqui Cloudcast, vamos executar. E note que já ficou bem legal aqui. Note que ele colocou... Vou pegar um deles aqui. Então você viu que a gente colocou aqui em amarelo o nome do mix, do show que ele fez. Aqui tá com o nome de Hero, não é? Mas, bom, foi o que deu na busca aí. E veja só, aqui tem mais de... Olha a quantidade de execuções, mais de 24 mil execuções. Esse nome execuções não ficou muito legal, você pode mudar para um nome melhor aí. E nós temos também a imagem, né, como você pode ver aqui, e o botão ir para Mixcloud. Então nós vamos, por exemplo, desse primeiro aqui, eu vou clicar no botão para ver o que vai acontecer. Então ele abriu aqui noutra janela, veja só que legal, ele foi aqui para o próprio set. Eu posso até rodar um pouco, mas com cuidado com os direitos autorais, né? Beleza? Só um pouquinho mesmo, aí você pode fazer o exemplo, e rodar melhor. Poderíamos aperfeiçoar mais isso, mas lembre-se que a gente está criando um código meio que focado, não exatamente só para isso, mas para um dispositivo móvel. Então você vê que nesse formato aqui já ficou melhor, né? Ficou um pouco melhor. Logicamente aqui que o foco do vídeo não é realmente essa parte de layout, né? E sim o entendimento da utilização do MAUI com C# e XAML, etc. Caros, então é isso aí. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Agradeço bastante pela atenção e agradeceria bastante também se você curtisse esse vídeo e seguisse o canal para servir como um incentivo para que nós possamos colocar mais novidades interessantes como essa aqui que você viu. Até a próxima.